Vídeo que está viralizando na internet, que é justamente a torcida do Botafogo e do Atlético Mineiro, dividindo o avião rumo a Buenos Aires para assistir a final da Copa Libertadores, na capital argentina, e no avião eles simplesmente se unindo para cantar ofensas ao Flamengo, ou seja, se unindo contra o Flamengo. E isso mostra de uma forma muito inconteste a relevância que o Flamengo tem para esses dois times. E também, de uma forma bem contextualizada, coloca esses dois times nos seus devidos lugares e enaltece o Flamengo. O Flamengo acaba sendo a referência para esses dois times. Vejam bem, numa final, esses dois times estão inseridos numa final de Libertadores, vão se enfrentar logo mais, e ainda assim eles preferem se importar com o Flamengo. Ou seja, só reforçam, consolidam o tamanho do Flamengo para eles, a importância do Flamengo para eles. Algo que muito provavelmente se reflete e se estende para os outros times brasileiros. O Flamengo como uma grande referência para esses times. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com o vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir a um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não do que foi abordado no vídeo, se você concorda ou não, não importa. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro dividiram um avião rumo a Buenos Aires para assistir a final da Copa Libertadores. E esses torcedores, eles poderiam estar fazendo referência a várias coisas. Ao final, é um momento ímpar, histórico para esses dois clubes e na vida desses torcedores. E o que eles escolhem fazer? Sim, se lembrar do Flamengo. E eles começaram a cantar uma música em homenagem ao Flamengo, xingando o Flamengo, né? Os dois grupos de torcedores no avião. E, notoriamente, isso reflete o que muitos já sabem, né? A grandeza do Flamengo no futebol brasileiro e a referência que o Flamengo representa para esses dois clubes. Sabe, a impressão é que passa que o título maior para esses dois clubes é ultrapassar o Flamengo, é xingar o Flamengo, é de alguma maneira impactar o Flamengo, chamar a atenção do Flamengo. Eu fiz um vídeo recentemente dizendo que existe uma fila de rivais querendo ser o antagonista em relação ao Flamengo, o principal rival do Flamengo, o coringa do Flamengo, né? Aquele que duela com o Flamengo. E isso fica muito nítido quando existe um exemplo como esse, duas torcidas juntas ali, podendo uma brincar com a outra, tirar sarro com a outra. Ao final de contas, esses dois clubes vão se enfrentar na final da Libertadores. Mas não. O que eles preferem fazer? Lembrar o Flamengo. Não importa se lembrar xingando ou elogiando, que não é o caso, mas lembrar o Flamengo. O Flamengo está na memória seletiva desses torcedores. E o que mais chama atenção é que isso certamente se estende para outros times também. O Flamengo é referência, é aquele clube que mais impacta a vida de outros torcedores. O inverso não é verdadeiro. Você imagina o Flamengo numa final de Libertadores? Claro, é provável que tivesse brincadeira, algum tipo de xingamento, mas para o time rival, se for brasileiro. Para o time rival que vai duelar com o Flamengo. Mas sei lá, você imagina o Flamengo numa final de Libertadores, vamos lá, com Boca Juniors. E aí tá no avião a torcida do Flamengo, rumo a essa final de Libertadores, um momento, sabe, muito importante para o Flamengo, para os torcedores e para a vida dos torcedores do Flamengo.
E aí esses torcedores, sei lá, xingarem o Corinthians, o Vasco, Botafogo, Fluminense, você consegue enxergar isso? Porque eu não. E é justamente porque o Flamengo, ele é o topo da referência no futebol brasileiro. Ele é o clube que quer ser alcançado, ele é o clube que gera mais impacto, para o bem ou para o mal. Então, claro que ele gera também uma aversão a ele. Eu costumo dizer que as duas principais torcidas do Brasil é de flamenguista e de anti-flamenguista. E isso está muito claro. E isso reflete nos números de audiência, nos números de engajamento que a gente vê em relação ao Flamengo. Sim, porque aqueles que não gostam do Flamengo também geram engajamento pró-Flamengo. E quando eu falo que as duas maiores torcidas são a de flamenguista e a de não flamenguista, isso não é ruim para o Flamengo, muito pelo contrário. Isso praticamente dobra o número de engajamento do Flamengo nas redes sociais, em número de audiência. Acresce as verbas publicitárias que são fechadas por empresas, grandes marcas como o Flamengo, e obviamente que eleva o valor da marca Flamengo. E ao que parece vai continuar sendo assim, porque isso parece ser uma regra no futebol brasileiro. Torcedores de clubes rivais querer serem antagonistas ao Flamengo, ou se incomodarem muito com o Flamengo. A gente fala agora de Galo, de Botafogo, porque isso ficou muito evidente no vídeo que viralizou. Mas a gente poderia estender esse exemplo para os torcedores do Atlético Paranaense, para os torcedores do Vasco, para os torcedores do Fluminense, do Corinthians e de outros. E isso mostra a grandeza do Flamengo e talvez a falta de grandeza desses clubes, que mesmo em um momento tão importante da sua história, preferem ofender, xingar o Flamengo do que celebrar aquele momento, de que celebrar o momento histórico desses clubes. Principalmente o Botafogo, que está na final da Libertadores pela primeira vez. Como eu disse, isso tem virado regra no futebol brasileiro. Nos estádios que o Flamengo vai, ele cada vez mais a gente vê um sentimento de aversão, a gente vê um sentimento de muita aversão ao Flamengo. E a gente vê que o Flamengo, ele meio que domina como posso falar, ele domina o inconsciente desses torcedores. Eles vão dormir, mesmo que não saibam, pensando no Flamengo. Os torcedores do Galo e do Botafogo estão indo para a Libertadores, estão vivendo Libertadores? Não, estão pensando no Flamengo. Certamente, a derrota que o Galo sofreu para o Flamengo no seu estádio, sendo que o Flamengo foi o primeiro campeão no estádio do Galo, deve impactar muito e muito, mas bem mais do que talvez uma derrota para o Botafogo na Libertadores. E como eu disse, isso mostra a grandeza do Flamengo e a falta de grandeza dos outros clubes, que não tem muito mais do que fazer do que mirar o Flamengo e tentar chamar a atenção do Flamengo. É isso que conta para esses clubes. Mas quero saber aqui a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários a respeito. O que vocês acharam dessa situação de torcedores do Galo e do do Galo e do Botafogo se reunindo no avião rumo à Libertadores e proferindo cantos de ofensa ao Flamengo. São ou não são clubes que não têm grandeza e o Flamengo é ou não é o maior do Brasil? Deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante para que esse vídeo ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.